E aí, pessoal, beleza? E quem fala é o Balivo novamente. Eu espero que vocês estejam aí curtindo, acompanhando o meu esse review, né? Versão 2020 do meu treinamento Introdução aos Amarinformes. E hoje nós vamos para a aula 2. Agora, né, nesse vídeo, vamos para a aula 2. E eu espero que vocês tenham feito a aula 1, vocês tenham consumido o conteúdo da aula 1, que, né, que precisa, obviamente, é um pré-requisito para que você possa dar continuidade aos seus estudos agora na aula 2. Acho que não preciso nem falar isso, né, pessoal? Enfim, galera, e vamos lá, antes de mais nada, antes de começar, agradecer aos feedbacks que eu tenho recebido, aos comentários que eu tenho recebido no curso, e também lembrar vocês aí que se inscrevam no canal e cliquem no sininho, compartilhem, tá? Isso é importante porque aumenta a relevância do conteúdo, gera conteúdo aí pra galera, mais pessoas conhecem e principalmente se inscrever e marcar o sininho, vocês vão estar na pinta com as notificações de tudo que está acontecendo por aqui. Lembrando que haverão aulas ao vivo nessa versão do treinamento, então é importante que vocês estejam por dentro para receber, para depois, perdi a aula ao vivo, não tive oportunidade de de fazer uma pergunta para o instrutor do dia, e então já fica aí a dica, já fica aí avisado, beleza? Então, sem me estender muito, vamos lá e vamos para a aula 2 aí, galera. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar a respeito de MVVM, né? Vamos explicar, fazer uma introdução, né? Falar um pouquinho de data binding, comandos e notificações, e depois nós vamos pegar o aplicativo que nós desenvolvemos, né? Orientado a eventos, né? Trabalhando com os eventos do Clicked e por aí vai, e vamos converter esse aplicativo de busca de CEP para MVVM e implementar alguns novos recursos, né? Ainda vamos manter em uma tela só, mas vou explicar como que funciona alguns outros recursos interessantes que a gente pode colocar aí, colocar um loader, alguma coisa do tipo, só para gente só para gente pegar e mostrar mais algumas coisas aí, mais alguns recursos, beleza? Então, não vou me ater muito a isso aqui, vamos falar o que é o MVVM, né? Apesar de ser 4 letras, que você poderia se confundir com 4 camadas, né? Com quatro camadas, não, são 3 camadas, né? Então é a model, onde você vai ter aí as suas regras, entre aspas, né? Regras de negócio, os seus modelos de negócio, a view, que é a camada que interage propriamente dito com o usuário, onde vai ter os seus controles, os inputs e onde tudo vai acontecer, né? Vai fazer a ponte, a interação com o usuário, vai ser feita ali dentro da camada da view. E a view model, onde você vai colocar as regras da camada de apresentação e outras coisas aí. Né? Há muito tempo atrás, quando esse padrão, né, esse pattern, esse design pattern, ele foi lançado, muitas pessoas apresentavam esse design pattern como sendo algo que ele seria um full stack pattern, né? Estou criando esse termo aqui, né? Mas seria um full stack pattern. O que eu entendo, né? Como isso aí. É um padrão onde você tem as model, que seria a réplica do banco de dados mesmo, né? Onde teria as estruturas dos dados, as tabelas e regras e outras coisas. E você vem subindo para trazer camada de aplicação, camada de apresentação e por aí vai. Ele é um pouco diferente do que a gente tem, por exemplo, no MVC, onde você tem Model View Controller, onde a model as estruturas que você manipula, se você guarda ou não no banco de dados, isso não é o caso, né? Mas em teste sim. E você tem a view, que é a tela mesmo, e o controller, onde estão as regras do negócio, onde estão as aplicações, onde está todas as regras que você coloca ali. Né? Isso bem a grosso modo, tá, gente? Isso bem a grosso modo mesmo. O MVVM, quando você pensa nele como um pattern dessa forma, que é da tela, da interface, da interação com o usuário até o banco de dados, você pode se enroscar um pouco,
porque aí no meio, né, tem várias estruturas e várias throughputs onde você precisa fazer algumas gambiarras, algumas coisas assim para poder adotar essa estrutura. Agora, se você, assim como vários autores que eu li na época, quando eu comecei a aprender o EVVM, entendem, restringem a utilização do MVVM como um pattern para estruturar melhor a camada da apresentação, a sua camada de apresentação, né, você consegue ter um entendimento melhor e também uma aplicação, fica mais fácil de você aplicar esse design pattern, tá? Uma coisa interessante é que na aula passada eu mencionei bastante que o Xamarin Forms ele não era um padrão, o único padrão, o único pattern, o único design pattern possível no Xamarin Forms. Ele é muito MVVM friendly, mas ele não é MVVM only. O que isso significa? Você consegue pegar e utilizar outros padrões, né? Você consegue usar eventos, que é o que nós utilizamos, que são as interações básicas, o clicked e por aí vai, seleção de um item na lista e tudo mais, anexar esses caras, anexar a esses eventos, a esses comandos, né, essas interações, eventos, e esses eventos você pode ter ali as regras dos eventos e as coisas e tudo validado. Porém, o MVVM ele te economiza muito código e ele economiza bastante, porque vocês vão entender daqui a pouco que ao invés de você ter lá o campo txt, alguma coisa tal, você vai fazer um binding com uma propriedade de uma classe. No caso de um botão, o botão executa uma operação, ele executa um comando, então você não precisa fazer o evento clicked, por exemplo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um comando e esse comando vai pegar e vai executar as regras daquele evento. Tá? Então você economiza bastante. E como que é essa estrutura do MVVM? Então vamos lá. Você tem ali a view, que é onde vai estar os seus controles, onde vai estar os inputs, os controles que fazem a interação com o usuário. Então vai ter uma caixa de texto, um botão, uma lista e por aí vai. E você vai conectar isso a View Model, que vai ser as regras da apresentação da model. Então você tem aí os data bindings, que são propriedades, são bindings, né, ou ligações que são mais relacionadas a que estão mais relacionadas aos dados, né? E você tem os comandos que são relacionados aí às operações. Então, os dados estão relacionados ao estado de um objeto e as operações aí são relacionadas aos comandos que uma interface pode executar, ou a ViewModel vai poder executar. Então, quando você tem essa ligação, né? Nessa ligação, você altera o estado de um objeto e depois realiza operações com esse estado. Então isso é bastante interessante. E a ViewModel, ela vai lá, interage com a model, tá? E posteriormente recebe notificações e vai retransmitindo essas notificações para a view e vice-versa. Então é bem interessante. Uma coisa legal que é bacana do MVVM é que muitas vezes você consegue testar coisas como, por exemplo, numa tela de login, preencher o usuário e senha, se o usuário preenche o username e o password dele, ele pode executar o comando de login. Então, quando você aplica o MVVM, vamos supor que você não tem a interface e você quer testar se o comando de login vai ser executado ou não quando enquanto o usuário não preencher o username e o password dele. Você pode fazer isso testando a sua login ViewModel sem testar a interface lá, simular um clique, fazer todo aquele trabalho de teste de interface.
tá? Então, isso fica bem mais fácil, você consegue isolar o desenvolvimento dos biomodos, por exemplo, das interações dos biomodos, e isolar isso do pessoal de design, do pessoal de UX, que vai trabalhar mais na parte das views aí. E com certeza unificar esses códigos depois, unificar as duas coisas depois. Tá? Então ficando só para fazer essas conexões entre os elementos e os comandos e as operações. Então é bem interessante você pensar nisso dessa forma, tá? E torna as coisas bem mais práticas. Apesar de que um projeto em aplicativos para celular, às vezes o projeto é pequeno demais e não compensa, e acaba não compensando fazer esse tipo de teste mais rebuscado. Mas é algo que você pode fazer e é uma facilidade que te dá aí, beleza? Bom, então não vou, em termos de teoria, é mais isso aí mesmo, tá? Não vou me ater muito, não vou ficar aqui me estendendo demais nisso. Vamos para o hands-on, vamos fazer essa conversão aí. Então vou abrir aqui o meu Visual Studio, tá? Aqui exibindo algumas mensagens. Ele não pegou o celular aqui, deixa eu só... Beleza, já pegou o celular. Então eu vou dar um build aqui e vou mostrar para vocês. Eu tô utilizando aqui deixa eu abrir a visualização. Beleza. Então tem aqui o aplicativo, vamos só aguardar ele buildar aí primeira vez. Então já vai começar a executar o aplicativo. Então se a gente bem se lembra, né? Só para pegar aqui um CEP. Né? Então nós temos aqui o 01001000. Apertamos em buscar e aparece aí. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu clico no buscar, ele vem, abrir a tela aqui. Então, quando eu clico no buscar, ele vem, executa esse evento aqui, e a partir desse evento, a gente testa, né? Tá vendo que a gente está recuperando aqui. Então, nesse caso, a gente precisa o quê? Toda vez, nesse tipo de metodologia, nesse padrão, né? Então, a gente tem lá a tela, e aí depois a gente tem que fazer o quê? Toda vez a gente tem que pegar, recuperar, e temos aqui um campo. Então, toda vez a gente tem que recuperar o conteúdo desse campo, fazer algum processamento com ele, e às vezes, quando a gente precisa, por exemplo, carregar uma tela, às vezes a gente precisa fazer o quê? Pegar o valor do banco de dados ou de algum lugar e ir lá e colocar o valor lá para dentro. Então, isso gera um incômodo aqui, porque toda vez você tem que ficar recupera dado, manipula, então é chato, então acaba ficando chato isso. Então o EVM já vai nos economizar já vai nos adiantar o lado aí. Então vamos lá, vamos implementar esse padrão aqui. E depois, olha só o que acontece. Está vendo essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui, depois que a gente recupera o CEP, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui. Esse cara vai lá e vai fazer o quê? Vai pegar cada campo e vai jogar o valor
para dentro do campo. Isso, particularmente falando, não é né? A gente acaba tendo que toda hora fazer isso. Fazer o quê? Pegar o dado do campo, jogar para dentro do nosso código. Pegar o dado do código, jogar depois para os campos. Isso toda vez, toda vez. Então, vamos lá, vamos trazer isso para o MVVM aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter essa main page aqui, tá? Eu vou pegar, vou converter essa main page em MVVM aí pra gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, já vou dar uma separada na coisa, né? Já vou dar uma separadinha na coisa. O que eu vou fazer? Pegar, criar aqui uma pasta View Models. Criei a pasta View Models aí, só para mostrar para vocês como que a gente faria para pegar e dar uma reaproveitada nesse código aí. A primeira coisa que precisa ser feita é o seguinte: o milagre do MVVM ele acontece por conta da implementação de uma interface que que as tecnologias de interface, né, que mapeiam essa interface aí, ela pega e acaba mapeando um evento específico e e toda vez que ocorre uma modificação, ele dispara uma espécie de trigger. Né? Ele vai lá e dispara uma trigger que vai lá e faz a mágica acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Como a nossa ideia, eu já vou implementar aqui uma view model base aqui, que a ideia é reaproveitar essa view model, e a interface que faz essa mágica acontecer é a Notify Property Changed, tá? Então, o que acontece? A Notify Property Changed, ela nos obriga a implementar esse Property Changed, esse evento, né? Então, o que vai acontecer? Se o Property Changed, o que faz? A hora que uma classe que implementa a Notify Property Changed, ela é bindada dentro do contexto da tela, vocês vão entender o que é isso aí mais para frente. O que ele vai entender? Ele vai entender a seguinte situação: ele fala, olha, é o seguinte, esse evento, eu estou mapeando esse evento, beleza? Então, como eu estou mapeando esse evento, ele cria uma espécie de tabela lá dentro do contexto que fala assim, olha, tal propriedade sofreu uma alteração. Uma vez essa propriedade sofrendo alteração, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer o quê? Vai falar, olha, é o seguinte, notifica a tela que teve alteração nessa propriedade. Aí tem uma tabelinha, tipo um depara lá, fala, ó, quem aí dos elementos que tem o binding, que tem uma conexão com essa propriedade? Ah, sou eu. Então, ó, você precisa sofrer uma alteração. Então, vocês vão ver isso aí acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou implementar aqui um protected, tá? Protected void on property changed. Aqui eu vou colocar color member name. Por quê? Não é só a tela, não é só a tela que precisa receber notificações. Para que uma classe consiga notificar a tela, eu preciso pegar e disparar esse evento e fazer esse teste, né? Ó, tem esse evento? Então dá um invoke nele aí. Então, string property name igual a nada. Então, vou deixar esse cara aqui. Então, primeira coisa, eu consigo garantir
que essa minha classe vai estar bindada, vai estar né, vai estar vinculada a uma tela que implemente essa interface? Não, não consigo garantir. Então eu venho, do return aqui. Se o property change estiver nulo, do return. Se não, invoke this new property changed event args, passando o nome da propriedade. Aí você pega e fala assim, ah, Jefferson, tem como fazer diferente. Tem como fazer diferente. Você pode fazer assim, com uma declaração um pouco mais verbosa, né? Você pode fazer isso aqui. Também vai funcionar. Ou você pode simplesmente fazer do jeito que eu vou deixar aqui, né? Que também vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Só que são versões diferentes de C Sharp, né? Então a última versão tá aqui nesse cara aqui. Então, beleza, implementamos a nossa View Model base aí. E aí depois eu vou implementar uma nova classe, que é a busca CEP View Model. Busca CEP View Model vai herdar de View Model base. E pronto. Aqui praticamente já tá feito. Então ele herdou lá aqueles comandos todos. Então, beleza. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer aqui as magias todas. Então private string cep public string cep. Eu não estou usando os snippets aqui, pessoal, porque assim vocês vão acompanhando aí, tá? E aqui set e chamo o onPropertyChanged. Então, qual que é a ideia aqui? A hora que a tela for carregada, eu vou falar que ela tem que um elemento tem uma ligação com esse CEP aqui. E aí ele vai pegar o get e vai retornar o valor do campo CEP, que no começo vai vir sem nada. Depois, conforme o usuário vai digitando o CEP lá, ele vai alterando o value e vai notificando a interface de que a propriedade foi alterada. Então, é isso daí, o onPropertyChanged, por implementar eu vou até deixar um breakpoint aqui para vocês verem, que quando eu bindar lá na tela, esse property-changed ele vai estar implementado. Então, o que vai acontecer? Vai existir esse evento mapeado, vai ser chamado invoke e a tela vai ser atualizada, beleza? Então, eu vou só pegar essa parte aqui e levar para lá. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando. Vou alterar aqui a nossa main page, tá? Eu vou comentar esse cara aqui. Não preciso mais do name, mas eu vou deixar ele aí, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, text binding cep. Então, essa anotação aqui, eu preciso falar, ó, na propriedade texto, que é a caixa de texto, eu estou fazendo um bind aqui com a propriedade cep da minha busca cep ViewModel.
Agora o que falta fazer? Falta ligar a main page com a nossa view model. Algumas formas de fazer. A gente vem na classe, binding context, é igual a new. Vamos lá no namespace, view models, ponto, busca CEP. Então, pronto. Já tá feito aqui. Aí, outra possibilidade é a gente vir aqui, que é o que mais comum, content page, binding context, view models, busca CEP, busca CEP view model. E aí a gente vai lá e adiciona o namespace aqui. E adicionamos o namespace aqui, tá? Perfeito. Uma coisa legal é que quando você faz desse jeito, ele vem aqui e pega, é lógico que depois que eu buildar, né? Mas ele pega, ele mapeia as propriedades da sua view model e o IntelliSense coloca elas, torna elas disponíveis para a gente utilizar. Então, beleza. Fechou, eu vou pegar e vou deletar esse cara aqui. Vocês vão ver que eu vou usar o button clicked aqui ainda. Eu vou pegar e deixar aqui do jeito que tá. Por quê? A ideia, vocês vão ver que ele vai estar lá preenchido e eu vou conseguir pegar e recuperar o valor do mesmo jeito. Mas só que vocês vão perceber que agora eu não vou pegar desse lugar. Eu vou pegar do binding context aqui. View model. Então agora, só para vocês verem aí que eu não precisei fazer mais nada. Além disso, para recuperar o CEP e aí o nosso binding de dados já vai estar feito. Então, eu vou até colocar um breakpoint aqui e vou colocar um breakpoint aqui para vocês verem que ele vai passar por esse get enquanto na hora que ele tiver em tempo de execução carregando a tela. Então está feito o carregamento da tela, olha lá. Ele pegou, ele passou aqui pelo get. Olha lá, não carregou nada. Aí, ó, digitei 0 aqui, velo e veio 0. Vou continuar. Olha só, tá vendo? Que ele tem um handler aqui, ó. Ele tem o handler. Tá. Pode ver que pegou um pouquinho, né? Ele tem o handler aí. Então, esse evento ele está mapeado. Então, consequentemente, ele vai notificar a tela de que houve uma alteração no código. Olha lá. Então, eu vou tirar o breakpoint daqui. Vamos voltar lá. Vamos aguardar, né? Porque ele notificou aí. Vamos pegar o CEP de novo. 01001000. Então, olha lá, funcionou. E uma coisa que nós não precisamos fazer é acessar o conteúdo direto do elemento. Agora nós só acessamos o conteúdo lá da parte da interface. Lá a partir da instância da nossa ViewModel. Então agora vamos para os outros elementos aqui, né? Vamos dar uma continuidade, vamos desenvolver esse negócio aqui. Então olha só, uma coisa interessante, antes de mais nada,
eu vou pegar, vou fazer o seguinte, vou transferir esse evento para quê? Para não, porque eu tô trabalhando com data binding, aqui eu tô trabalhando com um evento, não dá certo, né? Então agora nós temos um outro tipo de binding aqui, que que é o binding de comandos, tá? Então, binding de comandos e operações. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar private command, buscar command. Ele é o do Xamarin Forms aí. Excelente. Então, o que acontece? Existem algumas abordagens, né, que gostam de fazer isso aqui, ó. Pegar, buscar command é igual a new command, tá? E lá implementar esse cara desse jeito aqui. Também é válido, tá? Também é válido, mas eu particularmente gosto de usar uma lazy initialization aí, porque o que acontece? Você não precisa garantir, né? Você não precisa, porque quando você colocar o comando no construtor, toda vez que você tiver uma instância dessa classe, dessa ViewModel, você vai pegar e vai ter uma instância do comando. Enquanto você faz isso de forma lazy, né, de uma inicialização tardia disso, você, você fala assim, olha, imagina que você tem 100 comandos, mas só que às vezes a view não mapeia esses 100 comandos, mapeia só 2, 3. Então imagina essa situação, você vai ter uma classe instanciada em memória com 100 comandos, enquanto você poderia ter a mesma classe instanciada, só que só com os 2 comandos que aquela view utiliza. Então eu sempre tenho isso como padrão e utilizo dessa forma, tá? Então, depois a gente retoma nesse cara aqui. E para fazer isso, é muito simples. A gente vem, Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, nós temos o buscar command, tá? Se você quiser, você pode ir lá e fazer dessa forma aqui, ó. If not buscar sep command is null, você dá um return aqui. Você vai lá e dá return. Ou então, assim é mais fácil, né? Vamos fazer o inverso. Então, se esse cara for nulo, então new command. Aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar async await. Eita. Aí geralmente eu uso essa nomenclatura aqui. Execute. Então, buscar command, execute aí. E aí depois do return, vamos buscar sep command. Mas na verdade eu costumo fazer isso aqui. Public command, buscar command, aí uma dupla interrogação aqui, fazer dessa forma. Eu vou apagar esse outro cara que daqui a pouco nós vamos falar dele. Tá? Bom,
Beleza, tá aqui, né? Agora, o que que nós vamos botar aqui dentro aqui? Vamos botar exatamente esse cara aqui. Sem tirar nem pôr. A única coisa é que não dá. E aqui, assim. Então, se o CEP tiver nulo, beleza, fechou. E aqui, esse display alert, depois, vamos fazer o seguinte, app.mainpage, lá dentro de app tem uma propriedade que é a main page, app current main page, que vai ter o nosso display alert aí. Bom, já vamos fazer o resto, né? Logradouro, que nada mais é do que esse cara aqui. Aí a gente pega, copia, copia logradouro, vamos copiar esse cara aqui. Não, tentei usar uma tecla de atalho, acho que não funcionou. Vamos no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Então vamos lá. Bairro, bairro, localidade, localidade. UF, UF, UF. Complemento, complemento. Então, beleza. Se tudo correr bem, deu tudo certo aqui no buscar CEP. Tá lá, tudo em ordem. Bom, então agora basta a gente trocar para, ao invés de atualizar por aqui, ele ir lá e executar o comando. Primeira coisa, vamos desvincular do evento. E olha só, o botão já tem um command aí. Ó. Olha lá, já está aqui a IntelliSense o nosso buscar command. Esse label, txt logradouro, não precisa, mas vou deixar aí. Então, text binding logradouro. Então, text binding complemento. Text binding bairro. Text binding localidade.
text binding UF. Então, olha só. Eu vou pôr um breakpoint aqui. E vocês vão ver que o comando vai ser executado. Beleza? Tivemos esse cara aqui. Deixa eu ver se funciona o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Beleza? Olha lá, ó. Buscar. Fechou. Então, o que ele fez? Pode ver que eu fui lá e só o fato de eu ter colocado aqui, de eu ter atribuído um valor para a propriedade logradouro que estava conectada ao logradouro, ele fez o quê? Ele notificou, ele veio aqui, ele passou nesse set aqui e notificou a tela que essa propriedade havia sido alterada. Então, consequentemente, ele fez o quê? Falou, ó, tela, você precisa dar um refresh no valor aí. Então, beleza. Só que dá para fazer mais coisas com isso aqui. Dá para a gente fazer mais coisas e mais interessantes aqui, tá? Deixa eu colocar, né, que isso daqui deixa eu só terminar essa anotação, tá? Só para deixar como nota aí que essa construção também é válida, mas essa construção aqui também é válida, mas como que seria aí? Vamos jogar o construtor aqui para cima, ficar organizadinho. Beleza. Então agora nós temos os comandos. Agora uma coisa interessante. O nosso buscar command, ele está fazendo o que também? Ele está fazendo essa validação. Será que seria possível eu permitir que esse cara aqui, que esse comando, ele só fosse executado quando eu preencher quando eu preencher o campo CEP? Dá para você fazer isso, porque se você olhar no construtor do command, ele tem duas situações. A primeira situação é o command execute, é a action que eu vou executar para pegar e fazer é a ação que eu vou executar, é o evento propriamente dito. Mas ele tem um outro construtor que ele recebe um can execute, é uma validação de eu consigo executar esse comando. Quando que eu consigo executar esse comando? Então, dá para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar, então é new command, a primeira recebe o execute, tá? E o segundo vai receber aí um can execute. E ele é ele não é uma propriedade, ele vai ser um evento aí. Primeira coisa que eu vou fazer, quando que eu vou poder executar aquele comando? Quando esse cara não for vazio. Então, eu já posso tirar esse cara daqui. Por quê? Se eu tenho a validação aqui no comando, eu não preciso desse cara. A única coisa é que é o seguinte, aqui na propriedade CEP, vocês podem ver que eu tenho aqui o quê? Só notificando o CEP, a propriedade CEP. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele buscar command, olha só, change can execute. Então, toda vez que
que ele passar por aqui, a tela vai ser notificada de, olha, eu posso executar esse comando e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, vocês repararam que aqui o comando, o botão, ele está desabilitado. Agora, ó, habilitou o botão. Então, o que acontece? Agora eu adicionei um evento. Só que 0 é um valor válido para a CEP? Não, não é. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar mais um evento aqui, né? Nós vamos adicionar o seguinte: o CEP não pode ser nulo e cep.length. Então, vamos colocar aqui. Só vou colocar aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não pode ser menor ou igual a 8. Então, o CEP não pode ser nulo e também tem que ser maior ou igual a 8. Ou maior que 7. Vou voltar lá. Olha lá, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 é para habilitar. Habilitou o botão. Então agora ele vai lá e vai fazer a pesquisa. Pronto. Fechou. Morreu o assunto também. Então eu consigo adicionar validações complexas aqui para saber se o comando pode ou não ser executado. Então é muito simples de fazer isso daqui e eu economizo um código aqui. Bom, outro ponto interessante, né, é isso aqui. Beleza. Então adicionamos validação, adicionamos isso. Agora, e se eu quiser, pode ver que a hora que carrega a tela aparece aqueles botão lá, né? Tudo todo zoado. Vamos pegar, eu vou deixar essa tela aqui de exemplo e eu vou colocar para vocês aqui uma outra tela. Então eu vou criar aqui uma nova pasta, chamar ela de Pages. E aí, a ela eu vou dar o nome de busca CEP Page. Beleza? O que eu vou fazer? Vou copiar esses caras aqui, todos. Que a ideia é não ficar mudando, né? Ah, o ignorable aqui ele pôs 2 vezes. Beleza, então agora nós temos aqui todos os bindings, né? E vamos botar um pouquinho mais de design nesse negócio aqui, né? Vamos criar um designzinho mais ok. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Stack layout, vou dar que ele está muito colado, né? Então o que acontece? Então dá um padding 5, 5, 0. O que é essa notação aqui? Então existem várias formas de você criar um espaçamento aqui. Então o padding então vamos lá, né? Primeiro vamos começar pelo que é de começo. Então quando você tem, é bem conceito da HTML, né?
Então, o padding, ele é a distância. Então, vamos supor que você tem um quadro aqui, né? Um container. Então, o padding é a distância, é a distância que esse cara aqui vai fazer aqui. Então, é da borda para dentro, tá? E a margem é da borda para fora, tá? Então, tem padding e margem, tá? Então, esse cara aqui, ele é o padding. E esse cara aqui, ele é margem. Então, a margem é o espaçamento que vai ter da borda para fora. E o padding é o espaçamento que vai ter da borda para dentro do elemento. Tá? Então, você pode anotar o padding da seguinte forma. Colocar um valor para a margem esquerda, para o padding esquerdo, para o topo, para o lado direito e para o inferior aí. Essa é uma forma de anotar o padding margem também funciona. A outra forma é a forma que eu fiz aqui, é o horizontal e o vertical. Então você consegue colocar uma anotação, falar, olha, então ele vai ter 5 na horizontal, então nas laterais vai ficar 5 de espaçamento, e na vertical, que é o topo e rodapé, vai ficar diferente. Que no caso aqui eu coloquei 0. Ou a última anotação, quando você põe um valor só, é todas iguais. Então, nesse caso, estou usando 5, 0. Né? E aqui, vou colocar um spacing de 5, que é o espaçamento que vai ter entre os elementos do nosso campo aí. Entre os elementos. O espaçamento entre elementos. Então, o que vai acontecer? Aqui, primeira coisa, vamos tirar esse name, que não precisa dele. Então, text, outra coisa, pode digitar letra pode digitar letra no CEP? Não, não pode. Então, vamos colocar um keyboard numeric aqui, tá? E o placeholder, nós vamos colocar o seguinte, informe o CEP. O placeholder é o que vai aparecer enquanto não tem nada lá dentro, tá? Aqui o text vai ficar buscar do mesmo jeito e o command vai ficar o buscar command aí, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, vamos adicionar, vamos criar um grupinho. Só que o que acontece? Se eu pegar um espaçamento de 5 para todos esses caras aqui, vai ficar esquisito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um stack layout aqui, né? Nós vamos colocar um stack layout. Esse stack layout vai ter um espaçamento de 2, que é um espaçamento menor ali, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, beleza. Olha lá. Beleza. Então, esse cara vem para cá. Cadê um? Então, txt localidade. Localidade, bairro. Então, vamos ver se passou aqui. Então, logrador, beleza. Complemento, beleza. Bairro, fechou. Localidade. UF. Aí, bonito. Bonito. Então, essa tela aqui já ficou um pouco melhor do que a outra. Agora a gente só precisa mandar ele carregar essa tela aqui. Reparem numa coisa que eu não mudei absolutamente nada na busca CEP Geomodel. Claro, mantive os mesmos
os mesmos bindings da main e só vou mandar, ao invés dele carregar a main page, eu vou mandar ele carregar a busca SEP page. Então dá play e vamos ver o que acontece. Pronto. Repara que está com um padding aqui, ó, diferente. Repara que está com espaçamento, tá vendo? Aqui está com espacinho de 5. O informe, o CEP ali, ó, pode ver que está diferente, tá? 01, 00, 1000. Olha lá, buscar. Olha lá, ó. Pode ver que aqui, tem um espaço maior que aqui. E aqui também. Os espaços são diferentes, ok? Pode ver que esses espaços são diferentes justamente porque eu modifiquei o spacing lá. Certo? Então, vamos prosseguir, vamos implementar mais algumas coisas, umas coisas aí. Uma coisa que é foda ficar exibindo esses negócios aqui, ficar exibindo enquanto não tem CEP, né? Então é complicado. Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem um CEP DTO, que é o retorno. Vamos mudar? Vamos colocar aqui, ó, o seguinte. Uma private via CEP DTO. Vamos dar ela o nome de DTO. Que ela começa nulo. Aí a gente não precisa desses caras aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou conectar os valores direto na via CEP DTO. Olha lá. Logradouro. E não vai ter 7. Aqui vai ser o F. Aqui vai ser localidade. Aqui vai ser bairro. E aqui vai ser complemento. E aqui vai ser complemento. Só um instantinho. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu não preciso mais desse retorno aqui. Eu vou gravar direto em via CEP DTO. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele fazer um property change em todas essas propriedades aqui.
E vou fazer isso aqui no finally. Se caso der algum erro, eu vou setar via CEP nulo. E aí eu vou criar uma outra propriedade aqui, que é o public bool recep, que nada mais é do que esse teste aí. Tá. Que é o snu aqui. Tá. Fica. Nossa, tá travando. Que loucura, tá travando. Ah, eu tava digitando uma outra janela aqui. Então, se tem CEP, esse cara o snu vai ser falso. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte. Nós só vamos mostrar o CEP, esse is visible aqui, vai ser o binding de recep. Prontinho. Um outro ponto interessante também, que a gente não pode esquecer, é de colocar o recep aqui. Porque senão não vai mostrar nada lá. Então, olha só o que eu fiz. Eu passei a utilizar uma classe, uma instância da classe, para gravar a minha propriedade. Para gravar os valores. Então, eu comecei a manipular. Então, isso eu já estou economizando pouco de código aqui também. Bom, vamos lá. Vamos ver essa lógica funcionando. Vamos ver funcionando se tudo é certo, né? Então, olha lá, ó. Não tem CEP, não mostrou nada. Olha lá. Mostrou como tem CEP, mostrou comando lá. Agora, primeiro quem, né? Vamos ver. Não deu certo. Pode ver que ele limpou ali e pronto. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Agora, a gente pode fazer uma outra lógica aqui, que é o seguinte, né? Colocar um Activity Indicator, né? Fala, pô, bonitinho, né? Então, Activity Indicator, né? Então, o que é esse Activity Indicator? Então is visible, né? Então, is visible. Para isso, nós vamos até criar esse controle aqui na ViewModel base. Por quê? Por que no ViewModel base? Porque é algo muito comum e a gente vai utilizar em todo lugar. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar uma private bool is busy, que por padrão vai ser falso. Então, public bool is busy, que é um get do isBusy. E um set na isBusy vai fazer o quê? isBusy igual a value. E aí nós vamos pôr
o onPropertyChanged aqui. Só que o onPropertyChanged nós vamos colocar uma outra public bool is not busy. Essa is not busy vai ser o inverso do is busy. E vamos trabalhar com essa parada binária aí. Beleza? Então, primeira coisa é a seguinte. Busca CEP. O Activity Indicator, ele só vai estar visível se o isBusy for true. E o isRunning dele, binding isBusy também. Eu poderia colocar true, porque se vai esconder o isBusy, né? Esse running aqui podia ser direto true, mas vamos lá. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse comando aqui e fazer o que com ele? Então, as travinhas aqui. If, se tiver ocupado, dá return para quê? Para isso, a gente evitar que o cara fique clicando várias vezes ali. Né? Então, isBusy seta true. E aqui no finally, isBusy vai para false. Então, a outra coisa aqui também, vamos aproveitar e is not busy. Por quê? Ó, beleza, você só vai poder executar o comando em quais situações? Na situação, na ocasião do CEP estar preenchido, na ocasião do CEP ser maior ou igual a 8 e não tiver ocupado. Então, uma coisa interessante que a gente vai precisar fazer agora é pegar esse cara aqui e colocar aqui também, para ele ir lá e alternar o status do controle lá. Então, agora, vou aproveitar também, bom, então play aí e vamos no nosso código. Então, está ocupado aqui. Buscar ativou. Olha lá. Activity Indicator entrou em ação. Vocês viram lá que ele ficou cinzinha. Olha lá. Ó. Ficou cinzinha ali. Então, beleza. Fechou. Ó. Olha lá. Ó. Repararam ali? Que ele ainda está rodando. Apertei OK, liberou a thread. Acabou. Morreu o assunto. Beleza? Então acrescentamos várias funcionalidades. E outra coisa interessante. Vamos supor que eu queira voltar para main page. Opa! Quais erros? Não tem nenhum erro aqui. Estranho. Olha lá, tá vendo? Tudo aquilo que a gente implementou e que essa view não está mapeando, foi ignorado.
Porém, a maior parte das implementações estão funcionando. Ok? Então, isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui no meu planejamento. Deixa eu ver aqui. E é isso aí. É isso aí mesmo. Não esqueci de nada aqui. Então, na próxima videoaula, eu vou falar um pouco mais a respeito do MVVM e começar a entrar um pouco no conceito de navegação, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, compartilhem esse conteúdo. É importante, muito importante para o canal aí. Beleza? Tá certo então, pessoal. Até a próxima conexão.